Imagine você fazendo uma coisa errada. Imagine aquela hora ali, Satanás, os demônios, tudo olhando você fazendo isso. Então, eles terão o quê? Um direito sobre a sua vida. Eles conquistarão ali um direito de atrapalhar mais a sua vida, porque você está fazendo coisas erradas, coisas ocultas, coisas pecaminosas. Imagine então que existe um reino espiritual de olho em você. Então as palavras-chave da nossa lição de hoje é lançar. Significa jogar, estender, projetar, atirar. E eu gostaria de colocar também o sentido aqui de semear. Então na parte 1 aí nós temos aí como título Vivendo com Propósito. Tópico 1, tomando uma atitude. E tópico 2, evitando a passividade. Tópico 1 então, tomando uma atitude. Em nosso texto áureo, o rei Salomão exorta-nos a tomar uma firme e sábia atitude. Ele conclama-nos a lançar o nosso pão sobre as águas. A palavra hebraica traduzida como lançar é shalá, que significa enviar, mandar embora, deixar ir. Noutros termos, o que o sábio está ensinando é: não fique aí parado, glorifique a Deus com a sua atitude. Podemos aplicar essa palavra também à obra missionária. Deus é quem envia homens e mulheres como embaixadores de seu reino. Juízes 6:8, Isaías 6:8, Jeremias 1:7. Pois com igual determinação e amor enviou seu filho a realizar a mais sublime das missões, salvar o mundo. Isaías 61:1, João 3:16. Então nós vemos aqui que Salomão nos instiga, né? Ele nos orienta, nos exorta a fazer alguma coisa, não ficar parado. E esse fazer, ele diz, lança. Então jogue, lance, faça alguma coisa. Pegue e espalhe aquilo que você tem, divida com outro. Faça com que isso se multiplique. Não fique parado. A maioria das pessoas estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador hoje em dia. E eles param no tempo. Não produzem nada. Ficam assistindo cultos. Estão aí participando de um show, não produzem nada. Passa o ano inteiro e pergunta: quantas almas você ganhou? Nenhuma. O que você está fazendo na igreja? Nada. É apenas um prego, né? Que a gente fala, é um membro de banco. Mais nada. Fica aí assistindo o tempo passar. Parece uma diversão ir ao culto. E na sua vida não faz nada para Deus, não ganha almas, não produz nada, não corresponde ao investimento de Deus. Deus investiu em nós, nos salvou para que nós possamos também compartilhar a nossa fé, a nossa salvação com outras pessoas. Então é dever, não é só direito, mas é um dever do cristão compartilhar Cristo com outras pessoas. Então você pode, aí a partir do momento que você vai lendo a Bíblia, vai estudando, vai aprendendo na escola bíblica dominical, você vai transmitindo depois essas coisas às outras pessoas que você conhece. Você deve transmitir isso, passar para frente. Então você recebe lá de cima a semente, para que você lance a semente, não retenha a semente. Isso tanto faz na parte material quanto na parte espiritual. Aquilo que Deus lhe dá é para você semear. Essa é a verdadeira prosperidade do crente. É quando ele passa a ser canal de Deus, canal de bênçãos para as pessoas, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Então, aqui a exortação é: não fique parado, não fique aí só recebendo. Transmita isso, passe para frente isso, espalhe, faça isso produzir vida, produzir salvação, produzir aí libertação, produzir aí uma vida melhor para as pessoas. Então reparta com os outros, lance esse pão, lance essa semente que você recebeu. Agora sempre lance de maneira que Deus seja glorificado e exaltado. Nunca lance
de maneira que você seja exaltado ou você seja recompensado. Não pense nisso. Sua intenção verdadeira deve ser sempre a exaltação, o engrandecimento de Deus. Quem vai ser glorificado é Deus. Então, da mesma maneira que Deus enviou o seu Filho para dar a vida por nós, ele é a semente, de trigo caída na terra. Se não morresse, ficava só. Mas ele morreu para gerar vidas, gerar a nossa salvação. Assim também nós, a nossa vida, nós devemos consagrá-la a Deus como instrumento de salvação, de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais na vida das pessoas. Nós nos damos para que os outros sejam abençoados. Tópico 2 aí diz, evitando a passividade. Então não devemos agir com passividade. Eclesiastes 11:4. A vida meramente contemplativa nada resolve. É necessário e urgente fazer o bem. Por isso o pregador exorta-nos a demonstrar amor e generosidade ao necessitado. Lançar o pão, portanto, significa ser condescendente com os pobres. Eclesiastes 11:1 e 2. Significa fazer uma coisa e não se limitar a contemplar a miséria alheia. É trazer o pão de longe para alimentar os famintos. Provérbios 31:14. A Igreja Apostólica demonstrou a mesma preocupação. Veja Gálatas 2:10. Então, evitar passividade. O que é passividade? É ficar parado assistindo as coisas acontecerem. A pessoa chega muitas vezes a você e diz, eu estou com a necessidade, estou passando necessidade financeira. Então, você fala assim, vai lá atrás de fulano, ou vai lá na igreja, pede um pastor, e tal. Você manda para os outros. Acontece que quando a pessoa veio a você, ele veio exatamente para lhe dar a oportunidade de ser abençoado. Então, quando você abençoa, você é abençoado. Quando você passa, semeia, Deus vai lhe mandar sementes. Você gastou a sua semente aqui, Deus lhe manda mais semente para você gastar com outros também. É assim que funciona. Quanto mais você semear, mais Deus vai lhe dar sementes. A pessoa está precisando de roupa. Vá no seu guarda-roupa, está cheio de roupa que você não usa. Passe para aquelas pessoas. Então, tenha sempre em mente esse abençoar, esse dar. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, nós estamos aqui para nos doar, para ajudar as pessoas. Gaste tempo ajudando as pessoas. Gaste a sua vida ajudando as pessoas. Paulo diz, olha, eu me gastarei e me deixarei gastar. Isso visando o quê? A salvação dos outros, a libertação dos outros, o bem-estar dos outros. E você deve se lembrar sempre que aquele que semeia, muitas vezes, ele está semeando as sementes preciosas que ele guardou, as melhores sementes, que ele poderia ter usado para comer, para sustentar sua própria família, mas ele investe isso plantando, para que, ao colher, possa ajudar tanto a sua família como aos outros. Então ele gasta a sua melhor semente para abençoar os outros. Na parte 2 temos aí vivendo com dinamismo. Tópico 1, a imobilidade da árvore caída, vivendo do passado. Tópico 2, o movimento do vento e das nuvens, vivendo o presente. Tópico 1, então, a imobilidade da árvore caída, vivendo do passado. Então fala aqui nessa parte 2 sobre dínamo. O dínamo é aquele que recebe uma coisa natural e transforma isso numa energia, num poder tremendo. Podemos dar o exemplo aí de águas, de um rio que vem e passam pelo dínamo que está naquela usina hidrelétrica. Quando a água passa por ali, produz uma energia tremenda. Então, o crente também é assim. Deus vem com as suas bênçãos, com a sua presença, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um poder tremendo. Tanto é que a palavra usada aqui é dunamis, para dons, para poder de Deus em operação. Então você passa a ser um instrumento para que esse poder seja liberado. E todo o poder pertence a Deus. Então veja bem que não existe força maior, poder maior do que esse que está em nós. Agora nós devemos aprender a liberar esse poder para o bem-estar das outras pessoas.
Então aprendemos a ser canais de Deus para abençoar as outras pessoas. Então nós vamos ver que muita gente vive no passado, lembrando o que já fez e parou de fazer. Então nós devemos estar em contínuo trabalho, em contínua progressão, em contínua produção. Nunca pararmos. Sermos sempre esse dínamo de Deus aí, dínamo nas mãos de Deus, para que o poder de Deus possa ser liberado para abençoar as pessoas, para que aquilo que Deus envia para nós, nós possamos repartir com os outros. Vamos ver então nesse tópico 1 aí, fala sobre a imobilidade da árvore caída, vivendo o passado. Então, em relação ao texto de Eclesiastes 11:3, o escritor Derek Kidner destaca a metáfora da nuvem como um fenômeno meteorológico portador de leis próprias em desacordo com as leis e o tempo dos homens. Ele igualmente destaca o relato da árvore caída. Ela não pediu licença para tombar e não houve homem que a impedisse de cair. Aqui a vida mostra-se de forma imprevisível. Ela não é composta apenas de bons momentos, mas também de períodos desagradáveis. Então o que fazer? Ficar aprisionado pela experiência passada, sobre a qual nada mais se pode fazer, ou enfrentar o futuro com fé e coragem? Então quando se vê uma árvore caída, se sabe que a árvore se tornou velha, cansada, não consegue mais se sustentar em pé e caiu. Então fala do desgaste normal que acontece na vida do ser humano. Ele vai trabalhando. Se ele parar de trabalhar, ele começa a enxergar o seu próprio desgaste, o seu cansaço e daqui a pouco para de produzir. Então não devemos nunca parar. Não existe esse negócio aí na obra de Deus de falar parou, acabou o ministério, acabou a sua vida de produzir para Deus. Não existe isso. Você velho tem experiência. E a palavra de Deus diz o quê? Que Deus renova as forças daquele que está cansado, daquele que está abatido. Basta buscar em Deus. Nós temos quantas pessoas idosas aí, pessoas já de mais de 80 anos e que estão produzindo ainda, estão aí produzindo abundantemente, ganhando muitas almas, evangelizando, né? Estão fazendo a obra de Deus, estão pregando o evangelho, estão ensinando a palavra de Deus. Basta nós vermos aí quais são as principais pessoas que se destacam hoje no ensino aí no Brasil. Pessoas já idosas, pessoas que muitas vezes passaram já da casa dos 60, dos 70 anos. Então veja só que Deus continua usando. Você não pode parar, porque a tendência de quem para é voltar. Você deve estar sempre seguindo em frente. Então tem gente que fala, está na hora de parar. Aí tem obreiros, por exemplo, que são jubilados, acham que acabou a vida de crente, que não produzem mais nada. Não, você pode continuar produzindo e fazendo muito. Deus está aí para usar você poderosamente. Aproveite que agora você vai ter mais tempo ainda para abençoar os outros, para trabalhar, para produzir no reino de Deus.